A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Vitor e nós iremos iniciar mais um programa Palavras de Vida Eterna. A paz de Cristo a todos. É com satisfação que uma vez mais estou aqui para transmitir a palavra do Senhor ao teu coração, palavras de vida eterna. O texto que eu quero tratar com todos vocês nesta oportunidade singular está inserido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 16 e 17. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Veja, meus amados, que este texto traz-nos uma palavra em especial, a palavra templo, templo de Deus, casa de Deus, morada de Deus. E o texto diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, sendo ele aquele que ficou no lugar de Jesus na terra, pois o mesmo Jesus Cristo disse que ele subiria ao Pai e enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Veja que o nosso Deus, ele sempre valorizou o templo, sempre valorizou a casa. Falando de habitação, nós somos sabedores que os hebreus no passado, eles não tinham um templo. Eles não tinham uma casa onde eles podiam cultuar e adorar a Deus. Eles adoravam a Deus diante de um monte de pedras que eles chamaram de altar. Após este período do altar, Deus deu a Moisés uma visão de um santuário celeste e Deus mandou que Moisés fizesse na terra este santuário da sua visão, em Êxodo 24, onde ele vai fazer uma réplica na terra de um santuário, o mesmo santuário que ele viu no céu, Deus manda ele fazer na terra. E aqui eles chamaram de tabernáculo ou de tenda da congregação. Era uma tenda móvel que eles montavam e desmontavam segundo a orientação de Deus. É somente com Davi que Deus vai falar no seu coração, Davi vai sentir no seu coração o desejo de levantar o primeiro templo ao nome do Senhor. Deus fala com Davi e diz para ele que ele é um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens e que Davi não seria a pessoa que iria construir o templo, mas que a sua semente, a sua posteridade que nasceria, era quem iria levantar este templo ao nome do Senhor. Esta pessoa, esta semente é Salomão. Quando Salomão nasce, Salomão vai erigir e levantar o primeiro templo em adoração ao Deus de Israel, ao Deus Jeová. Veja, meus amados, que Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele consegue levantar este templo e no 4º ano do seu reinado, ele faz o culto de inauguração do templo da primeira casa erigida ao nome do Senhor. O certo é que o tempo se passa e a história vai dizer que um rei chamado Nabucodonosor, ele vai destruir o primeiro templo, o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. E veja, meus amados, que o tempo foi se passando e Zorobabel, quando chega no seu tempo, ele vai levantar novamente este templo que, segundo a história, também vai ser destruído. O templo de Zorobabel. O tempo se passa, quem se levanta agora é um homem chamado Herodes o Grande, que vai remodelar este templo, que agora vai ser conhecido como o Templo de Herodes. O que eu quero que você entenda é que todos esses templos, tanto de Salomão no seu período, quanto o de Zorobabel, que teve uma ajuda singular de Ageu, de Zacarias, para levantar o segundo templo, que também foi destruído por um homem chamado Antíoco Epifânio, você vai encontrar, já no período de Herodes, meus amados, ele remodelando este templo, só que o templo de Herodes
também vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. O que eu quero que você entenda é que todos esses templos foram destruídos. Mas relacionado ao versículo que lemos, ao versículo 16 e 17 de 1 Coríntios, o eterno Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós não podemos ser destruídos. Aqui eu vejo um grande agir de Deus na vida da igreja atual através da presença do Espírito Santo. Porque se a igreja está de pé, é porque o Espírito Santo de Deus habita nesta igreja. Se a igreja continua triunfante meio às calamidades espirituais, meio às lutas que a igreja enfrenta em toda a sua história, é porque a presença do Espírito Santo está na vida da igreja. Então entenda que nós somos o templo do Espírito Santo. E o texto afirma: se alguém tentar destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, a igreja, a palavra diz: Deus é quem vai destruir tais pessoas que se levantam contra o templo do Espírito Santo. O interessante é que quando Herodes estava remodelando o templo de Salomão, que ficou conhecido como agora o templo de Herodes o Grande, a palavra diz que os discípulos chamaram Jesus para mostrar para Jesus a estrutura do templo de Herodes, porque Herodes vai modificar algumas coisas da primeira planta que fora dada a Salomão. Quando ele faz essa remodelação, os discípulos levam Jesus e dizem: Jesus, veja aqui a estrutura do templo de Herodes. Jesus olhou e disse assim: não vedes tudo isto? Não haverá aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele disse assim: se eu quiser, eu destruo este templo em um dia e construo ele em 3 dias. É claro que os discípulos não entenderam esta palavra, porque Jesus ali já estava falando do templo que era ele, que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria para nos dar direito de salvação e vida eterna. Então vejam, meus amados, que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo mora em você. Eis a preocupação que nós precisamos ter com esta casa, com este templo, com o nosso corpo. Nós não podemos deixar que o nosso corpo seja envolvido na carnalidade. Nós não podemos deixar que o nosso corpo seja envolvido com aquilo que desagrada ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amados, que o Senhor, através do seu Santo Espírito que mora dentro de nós, possa nos envolver na santidade, possa nos envolver com a sua palavra. Você é o templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com este templo? O que você está permitindo entrar neste templo? O que você está permitindo que faça morada dentro de você? Quando o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós, não há espaço para mais nada a não ser para a pessoa do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe. A minha oração nesta oportunidade é que o Espírito de Deus faça morada dentro de você. O Espírito de Deus não quer visitar você. O Espírito Santo não quer ser visitante do crente. O Espírito Santo quer ser habitante, ele quer habitar em você, ele quer estar dentro de você, pois é ele quem vai, aleluia, te envolver no dia do arrebatamento e vai te elevar às alturas para o encontro do Senhor nos ares. Que possamos estar com esta palavra, acreditar nesta palavra e vencer em Cristo. A minha oração é que Deus te abençoe e te conceda a paz. Deus abençoe em Cristo. Paz. Você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso e não esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa receber em primeira mão todas as nossas ministrações para a edificação da sua vida, da sua família e da sua alma.